Oi, gente, boa tarde. Olá, boa tarde. Duas crianças perdem a vida de maneira trágica. Uma menina de 5 anos foi espancada até a morte na serra. A criança tinha hematomas por todo o corpo. O padrasto dela foi preso. Na Praia do Canto, em Vitória, a vítima é um menino de 4 anos. O apartamento que ele morava pegou fogo. O garotinho foi socorrido, mas não resistiu. A cena é de desespero. Vizinhos se mobilizaram para socorrer a família vítima de incêndio. Jogavam água pela janela com uma mangueira. Carro desce a ladeira e por pouco não atinge um motociclista. O veículo foi parar na linha do trem. Mais uma denúncia de maus tratos contra animais. O dono de um pitbull foi detido. O cachorro vivia acorrentado, com fome e sede. O TNU mostra o transtorno que pacientes do Mão na Roda enfrentam para chegar ao Hospital Santa Casa, em Vitória. Motoristas dos coletivos alegam dificuldade para manobrar no hospital. O cadeirante tem que descer e dividir espaço com os carros na ladeira. E ainda, quando a perda se transforma em força e recomeço. Emily resgatou a paixão que a mantinha pela culinária para começar um novo trabalho. As receitas levam homenagem à dona Sueli e coragem para seguir em frente. Tudo isso e muito mais agora no seu TNU. O TN1 começa hoje falando de uma tragédia. Uma criança de 4 anos morreu durante um incêndio em um apartamento na Praia do Canto, em Vitória. As chamas atingiram o 3º andar do prédio. A família que estava no local foi resgatada pelo corpo de bombeiros, mas o menino não resistiu. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. A cena é desesperadora. Pessoas gritando por socorro na janela enquanto as chamas consomem o apartamento. Sai do apartamento! Tá pegando fogo! Elas estão cercadas pelo fogo, inalando muita fumaça e não conseguem sair do local. Na rua, populares aflitos arrombam o portão dos fundos do prédio para tentar ajudar quem estava preso entre as chamas. As pessoas continuam dentro do apartamento, as chamas continuam consumindo tudo no local. Nesse momento a situação está bem tensa aqui, a Guarda Municipal ajudou a abrir esse portão. Esse jovem que mora perto do prédio foi um dos primeiros a subir até o apartamento que fica no 3º andar. Ele e os outros moradores tentaram apagar as chamas até mesmo antes da chegada dos bombeiros. Eu fui junto, molhei a camisa, chegou no andar, não dava quase para entrar no corredor, era muita fumaça. A gente conseguiu abrir a porta da mangueira de incêndio, só que não tinha água. A gente desceram no 2º andar, puxaram a mangueira do 2º andar, emendou. Os caras, eu não sei quem, estavam na frente, conseguiram abrir a porta do apartamento, só que não dava para entrar. Nesse vídeo, um vizinho do prédio ao lado ajuda jogando água pela janela com uma mangueira. O fogo começou por volta de 8 horas da noite em um dos quartos do apartamento. No momento, 6 pessoas estavam na residência. 2 crianças, os pais, a avó e a babá. 3 delas conseguiram sair antes da fumaça tomar todo o local. Os bombeiros chegaram cerca de 30 minutos depois que o fogo começou e tiveram dificuldades para resgatar quem ficou no apartamento. Os militares tentaram salvar as vítimas pela janela com uma escada e um lençol. Na imagem, quem tenta descer é a idosa, mas ela acaba desistindo. Porque a minha intenção era tentar resgatar ela pela janela, para adiantar o socorro, né? Mas ela estava com problema de cirurgia que ela fez, muito recente, ela estava com medo de se mexer. Nesta foto é possível ver o apartamento por dentro depois do trabalho dos bombeiros. Entre as pessoas que ficaram presas em meio às chamas estava uma das crianças de apenas 4 anos de idade, que já chegou à ambulância em estado grave. O cabo Rômulo foi quem resgatou o menino que estava no quarto ao lado onde o fogo começou. Quando eu cheguei no apartamento já tinha uma equipe fazendo toda a contenção das chamas e aí chegou a notícia de que tinha uma criança ainda, não confirmada, mas que tinha uma criança no quarto, né? Aí eu saí uma das vítimas, que era a avó da criança, eu vi a direção que ela saiu, uma outra equipe estava fazendo o combate em um quarto, em um cômodo,
e eu chamei um deles para ingressar comigo no outro, porque a minha função seria buscar uma das vítimas, né? E quando abriu a gente viu que tinha possibilidade de adentrar dentro do cômodo e eu, utilizando os protocolos ali, abaixado e tudo mais, consegui chegar próximo da criança e percebi que ela ainda tentou me abraçar, né? E aí agarrei ele, fui descendo, fazendo RCP e as manobras de reanimação até entregar para o SAMU. Os socorristas do SAMU tentaram reanimar a criança por cerca de 2 horas ali mesmo no local. Populares acompanhavam o trabalho e torciam pela vida do menino. Em certo momento ele esboçou uma reação. Parecia que ia reagir e houve um alívio entre todos. Mas infelizmente, minutos depois, a triste confirmação. A criança inalou muita fumaça e não resistiu. As outras pessoas do apartamento receberam atendimento e estão bem. A perícia do Corpo de Bombeiros foi até o edifício Pintor Fanzeres para investigar a causa do incêndio. O prédio precisou ser evacuado e foi interditado pela Defesa Civil. Quanta tristeza, né, gente? Uma criança de só 4 anos, muito triste. A gente vai até a região onde fica o prédio que essa criança morava com a família. Quem está por lá é a repórter Vanessa Calmon. Vanessinha, boa tarde para você. Bruna, muito boa tarde para você, boa tarde, Georgia, e a todos que acompanham o Tribuna Notícias primeira edição. Pois é, eu estou exatamente aqui, olha, em frente ao prédio que fica na Avenida Rio Branco, aqui na Praia do Canto, onde aconteceu esse incêndio, toda essa situação, ontem por volta das 8 horas da noite. Hoje pela manhã, então, como vocês acompanharam no final da reportagem do Yuri, tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Defesa Civil já estiveram aqui no local com o objetivo de fazer as perícias. E a Defesa Civil chegou a interditar o prédio. Por isso, os moradores precisaram ficar do lado de fora. Passaram, inclusive, a noite inteira fora de suas casas. E hoje, pela manhã, por volta das 8 horas da manhã, a Defesa Civil esteve aqui no prédio, analisou tanto o apartamento quanto os demais 23 apartamentos aqui do prédio de 6 andares e constatou que não houve danos à estrutura do prédio e de nenhum dos apartamentos. Por isso, então, por volta mais ou menos das 9 da manhã, a Defesa Civil tirou o adesivo de interdição e liberou o prédio para que os moradores pudessem entrar e voltar, então, para suas casas. O Corpo de Bombeiros também esteve aqui hoje pela manhã. O capitão Cunha estava à frente da perícia no apartamento onde começou esse acidente. Ele disse que muito provavelmente pode ter sido alguma coisa relacionada à parte elétrica, mas só vai de fato ficar comprovado o que aconteceu depois que a perícia ficar pronta em 20 dias. O capitão Cunha, ele conversou com a gente agora pela manhã. Vamos ouvir o que ele disse. Nesse primeiro momento a gente não descarta nenhuma hipótese. Seja de origem acidental, seja de algum fenômeno termoelétrico, até mesmo de alguma ação pessoal. Ainda é muito cedo para se estabelecer o realmente ocorrido. Existe um direcionamento relacionado à parte elétrica da edificação. A gente encontrou algumas marcas incompatíveis com o comportamento normal desse local, mas ainda é muito cedo. A gente ainda vai estar conversando com as pessoas que estavam lá naquele momento. Tudo isso ainda é muito valioso para a nossa perícia. O quarto ele foi estabelecido mesmo como a zona de origem, ou seja, o local com maior probabilidade de ter iniciado aquele incêndio. Dentro desse quarto a gente separou em alguns quadrantes para tentar fazer um aprofundamento nos nossos estudos. Como eu disse, existe um direcionamento para a parte elétrica, mas é só ao final da perícia que a gente vai conseguir estabelecer realmente qual foi a dinâmica desse incêndio. Pois é, gente, nós conversamos também com um síndico aqui do prédio, Flauber. Ele disse que ele estava em casa no momento em que o incêndio começou. A única preocupação dele no início era tirar os moradores do andar dele e também bater na porta de outros moradores de outros andares para que todo mundo saísse. Mas ele só entendeu de fato o que estava acontecendo, gente, depois, inclusive, quando ele desceu e percebeu que se tratava de um incêndio e que era em cima do apartamento dele. Vamos ouvir o que o Flauber falou também. Já foi liberado o prédio, nós estamos agora para liberar o gás, estamos já esperando a Petrobras vir para liberar o gás e chamamos a empresa de elevadores agora para ver se não tem água no poço e tudo para ligar e para liberar o prédio para voltar ao normal. Foi angustiante, cara, que mora um monte de pessoas velhas aqui, eu moro com uma tia de 94 anos e aí fui sair correndo para... Primeira coisa, vim logo aqui embaixo para desligar o gás.
não sabia o que era. E fui tirar minha tia, minha vizinha, o vizinho do lado, que são um casal de idosos, da frente que sofreu um AVC. Alguém que gritou e eu fui avisando aos apartamentos, chamando já para descer, botando todo mundo para baixo. Muita fumaça, tinha mais de 1 metro de fumaça, não dava para enxergar nada. Muita gente, os vizinhos aqui, eu agradeço, como já falei antes, aqui agradeço que ajudaram, vieram com maior disposição para ajudar. Mas tivemos que esperar o corpo de bombeiro entrar com um tanque de oxigênio, que aí que conseguiu resgatar as pessoas dentro do apartamento. Pois é, gente, como o Flauber falou, de fato foi muito desesperador. As cenas são impressionantes, os vídeos, né, que nós recebemos de muitos vizinhos que fizeram imagens, até mesmo de outros apartamentos que ficam de frente para o prédio. As imagens são chocantes, tanto das chamas, né, consumindo o apartamento, quanto das pessoas que ainda precisavam ser resgatadas. Esse incêndio que começou por volta das 8 horas da noite de ontem. Os vizinhos, num primeiro momento, que ajudaram a tentar controlar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate às vítimas, mas que infelizmente essa criança, esse menino de 4 anos de idade, ele chegou a ser resgatado, como a gente acompanhou na reportagem do Yuri, mas ele não conseguiu ser reanimado porque ele inalou muita fumaça. A gente ouviu também o Flauber falando que a fumaça ela chegava a 1 metro praticamente, então não era possível ver nada dentro do apartamento, por isso a dificuldade de chegar até o quarto onde o menino estava. Quarto esse que foi apontado pelo Corpo de Bombeiros como onde teria começado esse incêndio. Por isso, então, que todas as causas desse incêndio estão sendo apuradas. O Corpo de Bombeiros do Capitão Cunha, ele pegou algumas amostras de fios do apartamento, do ventilador do quarto do menino e também do ar-condicionado para averiguar se pode ter alguma possibilidade do fogo ter começado em alguma dessas origens, né? Ou no ventilador ou no ar-condicionado. Bom, é isso, gente. Infelizmente, uma tragédia que aconteceu aqui nesse prédio na Praia do Canto, viu? Eu volto com vocês aí no estúdio, Bruna e George. Valeu, Vanessa. Muito obrigado. E põe tragédia nisso, né? O repórter Felipe Chicarino conversa com o representante do Corpo de Bombeiros, que traz um alerta importante que pode evitar incêndios. Como agir em casos como esse? Olá, Felipe, é com você. Olá, George, Bruna, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. É isso mesmo, George. Quando eu cheguei aqui no batalhão do Corpo de Bombeiros, né, estava conversando com o Major Maurício, falei para ele, né, dia triste, né, Major? É dia triste, né, porque os bombeiros trabalham com a vida. Quando o resgate, infelizmente, acaba não acontecendo como vocês esperavam, como todos esperam, fica esse sentimento de frustração, Major. Boa tarde. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. A gente está num dia muito triste aqui. A gente recebeu uma pancada neste último dia. Nós estamos sofrendo como se a gente tivesse perdido alguém da nossa família ontem, né? Os bombeiros estão sentidos com a ocorrência. A gente às vezes até se questiona, dava para fazer um pouco mais, dava para fazer mais para salvar também essa vida. Teve outras pessoas salvas desse incêndio, mas a gente não consegue focar nisso. A gente foca naquilo que a gente não conseguiu fazer e tem esse sentimento de frustração, né? Por ser uma criança, qualquer vida é importante, mas uma criança machuca mais a gente, né? Causa esse sentimento assim de tristeza e sofrimento. Major, queria pedir permissão ao senhor para a gente voltar um pouco para ontem, né? Uhum. Como que foi esse trabalho que vocês desenvolveram lá? Um trabalho árduo, né? Como a gente viu nas imagens, um trabalho difícil, um trabalho complicado. Conta um pouco sobre esse resgate ou esses resgates que vocês promoveram ontem aqui na Praia do Canto, em Vitória. Então, o ambiente de incêndio é um ambiente muito hostil, incompatível com a vida. Se você não tiver o devido cuidado com todas as técnicas que você vai desempenhar, o devido cuidado com o seu equipamento de proteção individual, equipamento de proteção respiratória, você não pode respirar aquele ambiente. Se você não tiver o cuidado com todas as coisas que estão em volta que você vai utilizar, você se coloca em risco. Você traz prejuízo para a operação e você não consegue lograr êxito, que no final é
você resgatar alguém que está em condição muito vulnerável. O fato do apartamento estar mais aos fundos, né, dificultou um pouco na questão da acessibilidade? Talvez se esse apartamento fosse mais à frente, facilitaria o trabalho de vocês? O que dá para dizer sobre isso? Então, a gente precisa fazer uma análise tática e estratégica da ocorrência. Do ponto de vista tático, a gente prefere utilizar as rotas de fugas que estão dentro da edificação. E tem uma escada de segurança dentro daquele prédio, construída, projetada para atender as pessoas na condição de evacuação, de fuga e acesso das equipes de resgate e salvamento. Então a gente prioriza o uso desse equipamento, que é um ambiente seguro, protegido, o risco de queda é menor, né? E usar a fachada nessas condições não seria a melhor solução tática. Mas de fato, essa edificação, se o apartamento estivesse próximo da fachada do prédio, ao longo de uma via, eu teria mais uma oportunidade estratégica para escolher qual é o caminho tático que eu vou utilizar. Ô Major, a informação que foi passada é que o tempo de espera foram de 21 minutos, porque precisou vir uma equipe de Vila Velha para Vitória. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa logística. No momento não tinha uma equipe de incêndio disponível. Por que veio uma equipe de Vila Velha para Vitória para poder fazer esse resgate? A ocorrência de incêndio é uma ocorrência muito específica. Todo quartel nosso tem equipe de salvamento, equipe de pré-hospitalar, que é o atendimento pré-hospitalar, que é o resgate que a gente fala, e tem a equipe de combate a incêndio, né, que atende as ocorrências específicas relacionadas com incêndio. Toda unidade nossa possui essas três especialidades. Acontece que a minha equipe de combate a incêndio aqui de Vitória estava atendendo uma outra ocorrência no mesmo horário, no bairro Santa Marta, se eu não me engano. E aí ela não tinha condições de deixar aquela ocorrência e se deslocar imediatamente para a ocorrência da Rio Branco. E a gente, em virtude disso, acionou, né, simultaneamente a equipe de Vila Velha também, que nesse caso foi a primeira equipe a conseguir chegar no local, né, a equipe conseguiu deslocar mais rapidamente para chegar lá. Porque a de Santa Marta, né, a equipe aqui da capital, ela estava atendendo uma ocorrência e aí tinha que desmobilizar, tinha que trazer todo o equipamento para dentro da viatura. Isso demandou um pouquinho mais de tempo do que aquela que já estava em pronto emprego em Vila Velha. Por isso que esse tempo aí de 21 minutos. É um momento de repensar, Major, por exemplo, de ao invés de uma equipe de combate a incêndio em Vitória, ter mais de uma, para que isso não se repita, para que se caso uma equipe estiver empenhada numa outra missão, essa poder atender? A gente tem tem muitas variáveis relacionadas com essa coisa do tempo-resposta. Quando você consegue distribuir mais as equipes no terreno, você consegue reduzir o tempo-resposta. Mas para eu distribuir as equipes no terreno, eu preciso de recurso humano, de recurso material. E às vezes a gente não tem esse recurso disponível ainda. Mas é claro, quando você consegue construir essa estratégia de colocar uma equipe em cada bairro, por exemplo, vai reduzir o tempo-resposta e vai conseguir, com certeza, conseguir entregar para a sociedade um serviço de melhor qualidade. Ô Major, é claro que ninguém quer que a sua casa ou o espaço que você viva seja incendiado, isso acaba acontecendo por diferentes fatores. Agora, para quem está em casa, se um dia, espero que não, mas que se passe por algo parecido, como a gente deve se comportar? Existe a possibilidade de fugir durante o incêndio? O que fazer no momento de preocupação, de desespero, de medo como esse? Como que aconteceu ontem na Praia do Canto, Major? Então, a curva característica do incêndio, ela tem uma peculiaridade o incêndio fica meio que escondido, vou chamar assim, né? Tem um termo técnico para isso, mas eu vou chamar de que ele está escondido, ou seja, incubado por um determinado tempo. Esse tempo, assim digo, o intervalo não é um intervalo considerável. E quando você consegue perceber o incêndio nessa fase em que ele está incubado, é o momento ideal para você, tendo condições de segurança, realizar o combate àquele princípio de incêndio ou evacuar a edificação. Ultrapassado esse intervalo inicial, ele tem um crescimento súbito, muito acelerado. E quando chega nessa fase, a resposta nossa, né, de evacuação tem que ser muito rápida, assim, tem que ser imediata, porque ele cresce aceleradamente daquele ponto em diante. Então, às vezes, você está no ambiente de incêndio, você observou a chama, você sai, quando você volta já não dá mais para fazer muita coisa. Então, por isso que a gente orienta que, uma vez visto o início do incêndio, não perca tempo, não procure objetos pessoais, não saia atrás de computador, equipamentos eletrônicos, carteira. Deixe a instalação o mais rápido possível e leve consigo
as pessoas mais frágeis, né? Os idosos, os senis, as crianças. Não deixe ninguém para trás. E não volte para o incêndio. Essa é a nossa orientação. Muito obrigado, Major, pelas informações e que vocês possam superar essa tristeza aí trabalhando como vocês fazem muito bem diariamente. Obrigado, viu? Obrigado. É isso aí então, Bruna e George, eu devolvo para vocês, né? E mandar uns pêsames aí para a família dessa criança de 4 anos que infelizmente foi vítima desta tragédia na Praia do Canto na noite de ontem. Bruna, George, eu volto com vocês. Obrigada, Felipe, pelas suas informações, detalhando mais como é que foi o trabalho heróico do Corpo de Bombeiros nessa ocorrência, né, gente? E a gente fala agora de outro caso muito triste. Na Serra, mais uma criança morreu, só que vítima de espancamento. A pequena Ágata Vitória, de apenas 5 anos, estava com hematomas na cabeça, na barriga e nas mãos. O padrasto da menina é o principal suspeito. O homem de 37 anos era quem cuidava da criança. Ele chamou familiares dizendo que a menina estava passando mal, mas na verdade Ágata já estava morta. Ele acabou detido. A menina, Ágata Vitória Godinho, de 5 anos de idade, morreu ontem à tarde no bairro Cidade Nova da Serra, na Serra. Ela foi vítima de um crime brutal cometido pelo padrasto dela, o aposentado Elisnai Borges Eloy, de 37 anos. O crime aconteceu dentro da própria casa. Ele tinha ficado com a criança durante a tarde, enquanto a mãe da menina, Graziela Coutinho Nascimento, de 23 anos, estava tendo aulas numa autoescola. De repente, por volta das 5 horas da tarde, os parentes que moram próximos foram alertados por Elisnai de que a criança estaria passando mal e desacordada em casa. Quando ele gritou falando que a criança estava passando mal, qual foi a reação de vocês aqui na rua? Fui tentar salvar ela só. Para a família que estava consternada, o padrasto contou que a menina passou mal após o almoço, mas ninguém acreditou nisso. Ele veio correndo lá e chamou a Ney e falou assim que ela tinha pegado e comido uma feijoada e estava vomitando. Aí quando ela chegou lá, ela já estava morta. Ela já estava fria já e toda espancada, ela toda roxa. Eu falei assim, o que é que você fez com ela? Ele falou, eu não fiz nada, Cleusa, eu não fiz nada. Chorando, mas era mentira dele. Ele tinha feito, sim. Só que eu não tinha prova, mas hoje Deus ajudou que teve a prova. A mãe e uma amiga dela pegaram a Ágata para poder dar socorro. O padrasto ficou em casa, não fez nada. Elas, então, que moram exatamente a 5 minutos daqui, vieram para o único lugar que elas pensaram que poderiam ter um socorro de imediato. Aqui no pedágio da Serra. Uma equipe médica da Eco 101 prestou socorro. Por cerca de 2 horas, médicos e socorristas tentaram reanimar a pequena Ágata sem sucesso. Só que o médico reparou que ela tinha no corpo lesões compatíveis com espancamento e acionou a polícia. Quando a PM chegou aqui e constatou essa situação, chamou o padrasto para vir até o pedágio. Quando ele chegou aqui, acabou detido. Ele foi levado para a DHPP para prestar esclarecimentos, local para onde a mãe da criança também foi. Apesar de ter negado a agressão e ter optado por ficar em silêncio, o padrasto foi preso. O laudo do DML apontou como causa da morte de Ágata espancamento com rompimento de órgãos internos, como rins e fígado. A família, dona Cleusa, de alguma forma desconfiava que ele pudesse ser uma pessoa tão violenta desse jeito? Ele mostrava calmo, ele era cínico, todo mundo pensava que ele era calmo. A gente sabe, dona Cleusa, que nada vai diminuir essa dor tão forte que a família está sentindo. Mas a prisão dele, isso de alguma forma traz um pouco mais de tranquilidade? A senhora acha que é uma justiça que foi feita? Eu acho que é uma justiça. Eu acho que ele tem que ser preso e nunca sair, ele apodrecer lá dentro. Muito triste, isso é um monstro. Isso não é gente, não é monstro. Se ele não pagar pela mão dos homens, ele vai pagar pela mão de Deus. É um absurdo a gente ter que dar histórias assim, né, como essa. Muito triste, gente. Como vocês viram aí na reportagem da Suzy, o padrasto da criança é o principal suspeito do crime. Ele foi preso e autuado por homicídio qualificado e impossibilidade de defesa da vítima. Hoje cedo ele foi levado para a divisão de homicídios para prestar depoimento. Em seguida fez exames no departamento médico legal. Ao ser questionado sobre a morte da enteada, ele preferiu o silêncio.
Elismai Borges, de 35 anos, foi preso e encaminhado ao Departamento Médico Legal, o DML de Vitória, para fazer exames. Logo depois, a mãe da vítima chegou para liberar o corpo da filha. Ela precisou ser amparada por uma amiga. De um lado, a dor da mãe. Do outro, o padrasto, suspeito de matar a enteada, que preferiu ficar em silêncio. Por que você fez isso? Tem nada para falar? Elismai é suspeito de espancar até a morte a enteada de 5 anos, Ágata Vitória Godinho. A família mora no bairro Cidade Nova, na Serra. Muito abalada, a mãe da menina preferiu não gravar entrevista, mas ela já havia contado que tinha saído de casa por volta das 2 horas da tarde desta segunda-feira e quando retornou, a irmã estava desesperada, porque o padrasto tinha dito que a Ágata comeu algo, passou mal e estava desacordada. A mãe rapidamente buscou socorro e foi atendida primeiro na Eco 101, que fica na BR-101, na Serra. Lá foi constatado que a Ágata tinha hematomas pelo corpo. A polícia investiga o caso e suspeita que a menina tenha sido violentada sexualmente. O corpo da pequena Ágata foi liberado para o sepultamento às 9 horas da manhã. Logo depois, a mãe da menina saiu do DML sem conversar sobre a morte da filha. Gente, a Suzy Faria vai trazer novas informações sobre esse caso tão triste e chocante. Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George e amigos do TN. Pois é, no caso aí, como a Manuela colocou, há suspeita de que a pequena Ágata também tenha sofrido violência sexual. O laudo ainda não saiu, mas essa suspeita foi levantada durante a avaliação do corpo da criança lá no DML. Há uma significativa suspeita para isso, viu? Agora, o enterro de Ágata acontece no cemitério São Domingos, lá em Serra Sede, e o velório dela acontece na casa do pai, em Serra Dourada. Estive conversando com a família lá em Cidade Nova da Serra e imagina só, pessoas que estão sem chão, pessoas que ainda parecem que estar flutuando numa situação sem conseguir acreditar no que de verdade aconteceu. As casas dos parentes são muito próximas e na hora que ele saiu na rua gritando que a menina estava passando mal, além dos amigos, dos parentes, dos vizinhos, todos saíram, entraram na casa tentando socorrer a garota. Coincidentemente, a mãe acaba de chegar naquela hora de uma aula que ela estava tendo numa autoescola e, para surpresa de todos, Elismai não sai com a mãe, não presta socorro à criança. Só a mãe e uma amiga que vão até o pedágio pedir ajuda. Ele permanece em casa e ficou lá até que a polícia o chamou para ir até o pedágio, senão ele também não teria ido. Elismai passou a noite na DHPP, foi ouvido pelo delegado, preferiu ficar em silêncio, mas diante das evidências apontadas pelo laudo do DML, o delegado não teve dúvidas nenhuma de autuá-lo em flagrante em homicídio qualificado. E como eu disse antes, essa suspeita aí de que ela tenha sofrido violência sexual, bem, isso vai ter que ser aguardado para que o laudo seja divulgado um pouco mais tarde. Que essa avaliação mais rápida que o DML fez foi exatamente para constatar o tipo, a causa da morte da menina, que acabou sendo sugerido aí para espancamento extremamente violento. Agora, George e Bruna, antes de voltar para o estúdio com vocês, uma última informação. George sempre me pergunta sobre a atualização da chacina da ilha, daquele ataque que aconteceu no centro de Vitória. Pois bem, eu estive conversando hoje pela manhã com o delegado Marcelo Cavalcante e ele disse que está muito perto de terminar o inquérito. Ele já tem todos os indivíduos qualificados, mandado de prisão expedidos e hoje a gente pode ter novidades com relação a isso aí. Vamos torcer para que ele tenha sucesso nessa investida, né, que ele está fazendo aí para poder prender todo mundo. É com vocês aí no estúdio. Tá certo, Suzy, obrigada pelas suas informações e a gente também, claro, vai continuar acompanhando o desfecho das investigações do caso tão triste da menina Ágata.
Olha, gente, no noroeste do estado, um crime grave. Uma paciente levou uma facada no olho dentro de um hospital em Nova Venécia. A vítima estava internada no Hospital São Camilo. De acordo com a Polícia Militar, o agressor é o filho de outra paciente que está internada na unidade. Ele tentou fugir, mas acabou preso. Disse aos PMs que esfaqueou a mulher porque ela teria xingado a mãe dele. A vítima foi transferida para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Ela sofreu uma lesão grave no olho por causa da facada e corre o risco de ficar cega. O suspeito de 25 anos confessou o crime, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, onde passará por audiência de custódia. Em Cariacica, por pouco, um motociclista não foi atropelado por um carro que desceu a ladeira no bairro Boa Sorte. Gente, por sorte não havia ninguém no veículo que foi parar na linha do trem. O carro modelo Fox ficou muito danificado, para-brisa quebrado, frente e lateral amassadas. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira. O veículo desceu a rua São Francisco, no bairro Boa Sorte, em Cariacica. Caiu do barranco e só foi parar na linha de trem desativada, que fica na divisa com o bairro Bela Aurora. Era por volta de 6h30 da noite quando a dona do veículo parou o carro bem aqui onde eu estou. Ela veio visitar a mãe que mora aqui nesta residência. Cerca de 5 minutos depois que ela entrou, o carro começou a descer e caiu ladeira abaixo. O veículo ainda quase atingiu um motoqueiro que passava no momento. Uma vizinha aqui da rua viu como tudo aconteceu. Eu ouvi o barulho, desci correndo e achei que a menina estava dentro, né? Aí já chamei a avó dela ali, ela pegou e já vieram correndo. Tinha um motoqueiro aqui, quase que o carro pegou o motoqueiro. Os moradores relatam que não é a primeira vez que veículos caem na linha do trem. O seu Francisco, que mora no bairro há 40 anos, se lembra de pelo menos 5 acidentes assim. Foi o caminhão, o baú, e o carro que eu não me lembro o nome. Esse de hoje, teve um que ficou no balanço, cai, não cai, e o outro caiu lá embaixo. O idoso ainda conta que prefere fazer um caminho mais longo para chegar em casa, porque tem medo de passar próximo ao barranco. Eu, quando eu estou vindo de Bela Aurora para Boa Sorte, eu não sou por aqui, eu sou por lá, porque eu tenho medo disso aqui. O carro que desceu a ladeira era de uma coordenadora escolar e tinha seguro. Os moradores do bairro pedem mais proteção para que acidentes assim não voltem a acontecer. Eu acho que poderia ser feito um muro de arrimo aqui com a proteção. Esse asfalto sempre trinca e aqui também está trincando, as beiradas aqui está trincando. Quando a perda se transforma em força e recomeço, a Emily resgatou a paixão que a mãe tinha pela culinária para iniciar um novo ofício. As receitas levam homenagem à dona Sueli, vítima de um câncer 4 anos atrás. O desafio foi a coragem para seguir em frente. Na cozinha de casa, Emily prepara um dos pratos mais vendidos, o empadão de frango com catupiry. Durante o preparo, ela usa ferramentas que possuem um valor sentimental, que foram deixadas pela mãe. Essa colher de pau, que foi também herança dela também, que ela usava. Tem esse rolo também, que meu pai mandou fazer para ela trabalhar também. E são objetos que eu creio que tem me dado sorte. Sueli morreu aos 58 anos de idade, 2 meses após descobrir um câncer no pulmão. Emily estava grávida de Gabriel, hoje com 3 anos. A filha Maria Eduarda ficava com a avó para ela trabalhar. Emily era educadora física, mas descobriu que, além dos objetos deixados pela mãe, ela havia herdado o dom de cozinhar. Eu estava procurando mandar alguma coisa para minha filha lanchar na escola. Ela me sugeriu de fazer empada. Aí a Lucimar, que trabalha comigo, né, hoje é uma grande amiga, sugeriu da gente fazer na marmitinha. Só que assim, quando eu experimentei, eu falei, cara, isso é muito bom. O negócio começou a dar certo e Emily abandonou o serviço para se dedicar às receitas. Ela mora com a família em Manguinhos, na Serra, e nas redes sociais acumula elogios. Tanto que foi preciso contratar especialistas que cuidam da divulgação do negócio. Ela está sempre dando ideia e a gente está sempre buscando fazer coisas novas, fotos, vídeos. E a gente cuida da parte da rede social dela, então ver esse crescimento é maravilhoso.
sucesso com as clientes e em casa também. Eu gosto de comer empadão doce dela. E uma outra receita que faz muito sucesso foi uma herança deixada de mãe para filha, esse pastel aqui de guaraná com recheio de frango com catupiry. Inclusive, a receita a mãe da Emily deu pra gente na Dica do Chefe. A reportagem foi ao ar em 2016. Cozinhar sempre fez parte da rotina da Sueli, não é isso, Sueli? Com certeza, quem tem família grande, né? Sempre sobra pra você festa de família, muita gente em casa. Principalmente as festas de comemorações assim, né? Natal, Ano Novo. O pessoal, inclusive, me cobrando, Emily, faz o pastel da sua mãe, faz o pastel da sua mãe. Aí eu fui procurar a receita na reportagem que vocês fizeram. E aí eu peguei a receita e também agora já é sucesso. São 3 anos sem a mãe. Sueli deixou boas e saborosas lembranças. Uma lição que fortaleceu Emily, que deixa um recado para quem deseja ter o próprio negócio. Não ter medo de arriscar, porque a gente tem medo de investir, mas assim, é um ramo, essa parte de comida é um ramo que eu não sei se a gente vai enriquecer, mas a gente consegue assim, botar comida dentro de casa, pagar as contas, sempre ter um dinheirinho, passear com meus filhos. Então não desistir na primeira dificuldade, né? Porque é um trabalho de formiguinha, mas não desistir. Olha, gente, que delícia. A Emily mandou tudo isso para cá e eu vou confessar, eu experimentei tudo mesmo. Esse pão é maravilhoso. Esse escondidinho aí de carne é uma delícia. Você pode pedir, não vai se arrepender. Olha, para conhecer essas receitas, encomende essas gostosuras que a Emily faz. É só seguir ela aí no Instagram. Anote @saboresdaemily. @saboresdaemily. E a Bruna ficou me olhando, comendo isso, né, Bruna? Ah, mas eu não fiquei só olhando, não. Eu perguntei, que é isso? E eu fui lá e fiz o quê? Comi também. Delícia, comi um pastel de frango sensacional. Emily tá de parabéns, gente. Pode acessar o Instagram dela aí. Tudo delicioso. Maravilhoso, né? Que tempero aquele do frango, Que tempero, né? que massa Quero gostosa. a receita, hein? Tá certo, gente. Vamos seguir aqui com o jornal. Vamos para o intervalo rapidinho. Já já o TN1 atualiza as informações sobre o fogo em um apartamento em Vitória. Um menino de 4 anos morreu. E mais uma denúncia de maus tratos contra animais. O dono de um pitbull foi preso. O cachorro vivia acorrentado, passava fome e sede. E ainda o transtorno que pacientes do Mão na Roda enfrentam para chegar ao Hospital Santa Casa, em Vitória. A gente já volta. TN1 de volta. A busca por atendimento médico para cadeirantes que usam o Mão na Roda e seguem até a Santa Casa de Misericórdia, no centro de Vitória, está cada dia mais difícil. Pois é, o ônibus adaptado não está subindo a ladeira onde fica o hospital. Quem conta pra gente é Felipe Chicarino. O destino da Luísa é a Santa Casa de Vitória, mas ela precisou desembarcar mais uma vez na Avenida Marcos de Azevedo. Só que a Luísa é cadeirante e, como o serviço Mão na Roda não consegue desembarcar a moça no estacionamento da Santa Casa, ela tem de se virar para descer a calçada em que não existe rampa e subir a ladeira íngreme e dividir espaço com os veículos. A gente, de vez em quando, a gente ainda encontra algum motorista, por exemplo, se ele está com horário mais livre, eles nos traz aqui em cima, porque o motorista tem boa vontade, mas não tem espaço físico para ele manobrar. Você pode ver aí, ó, que é um caos isso aqui. Se você vem de carro particular, às vezes fica difícil de você subir, você não consegue estacionar. Regularmente, Luísa precisa estar na Santa Casa, seja para visitar um médico, fazer exames ou qualquer tipo de emergência. O plano de saúde dela é daqui. Como não consegue subir a ladeira sozinha, ou ela está na companhia do irmão Tarcísio ou da amiga Kátia. Guardiões inseparáveis. Eu saí hoje, por exemplo, eu saí de Serra, era 6 e pouco da manhã. Você ainda tem que contar que pode pegar um trânsito ruim. Então eu me desloquei e aqui eu fico aguardando ela chegar. Assim que ela chega, eu venho dar o apoio para trazer, e não só para trazer, como também, às vezes, quando vai fazer o exame, ela não confia nas pessoas, em outras pessoas pegarem ela. Então tem que ser 2 pessoas para pegar, uma pega pela parte superior, outra pega nas pernas, para poder transferir ela para a maca, para poder fazer algum exame.
Eu conversei com motoristas que conduzem o Mão na Roda. Eles me disseram que antes até dava para subir, chegar aqui no estacionamento, desembarcar esses pacientes com dificuldade de locomoção e ir embora. Só que depois do processo de automatização por aqui, tem faltado humanização. Antes o espaço era assim, quem chegasse primeiro conseguia lugar para ficar. Hoje está tudo privatizado e o preço é um absurdo. Aí depois que privatizaram, aí o Mão na Roda não sobe mais. Tem carro maior que não consegue subir aqui em cima porque não tem espaço para ele manobrar. O Anderson já perdeu as contas de quantas vezes presenciou pacientes que iam para a Santa Casa terem de desembarcar antes do destino final. É muito difícil porque a pessoa que precisa utilizar do serviço público aqui fica quase impossível, porque se o cadeirante vier sozinho, ele não vai conseguir subir ali. Você conseguiria subir sozinho? Não, é muito inclinada essa rampa aí. Luísa e a cadeira de rodas. Uma história de 35 anos. Em 1985, ela foi baleada pelo marido, que se matou em seguida. Desde então, vive com ausência de mobilidade e de interesse público. Se a lei de inclusão aprovada em 2015 fosse realmente cumprida, Luísas, Marias, Josés, Andersons não passariam por isso. E a gente não ia ver imagens como estas. Não dá mais para achar normal. Nós temos uma lei da acessibilidade que está em vigor, eu creio que há mais de 10 anos. Mas você não vê nem os espaços públicos com acessibilidade, nem o hospital. Você chega no hospital, não tem acessibilidade. Muito complicada essa situação, realmente. Vamos às respostas, viu, gente? O programa Mão na Roda informou que o Hospital Santa Casa de Vitória não possui uma área de manobra para os ônibus no local. Só há espaço para passar um carro por vez e há um constante tráfego de veículos e ambulâncias. Como os coletivos são micro-ônibus, há uma dificuldade para subir e descer a ladeira. Fato que já causou, inclusive, alguns acidentes. Por isso, os carros do Mão na Roda pararam de subir. O consórcio responsável pelo serviço já entrou em contato com a ouvidoria do hospital, solicitando a possibilidade de realização de uma adaptação da estrutura para facilitar o acesso dos cadeirantes, mas até o presente momento não houve uma solução para o problema. Pois é, Bruna, já o Hospital da Santa Casa de Misericórdia disse que recebe com frequência pacientes usuários do serviço Mão na Roda e que mesmo com o estacionamento privativo e cancelas, os micro-ônibus sobem até o hospital, deixam os pacientes e manobram para descer. Ressalta que mesmo com o tamanho limitado do estacionamento, veículos grandes sobem diariamente com a ajuda de funcionários que ajudam aí nessa manobra. O que a gente também pôde verificar na fala da Isabel, que ela disse que alguns motoristas dos ônibus sobem e deixam. Então é preciso também que o sistema Mão na Roda faça uma conversa com os motoristas sobre quem é que sobe e quem é que não sobe. Está acontecendo algum empecilho aí no meio, porque alguns vão e outros não. A prefeitura também mandou uma resposta, por quê? Porque o sistema, o próprio hospital, informou sobre as calçadas irregulares e tal, e a prefeitura também respondeu sobre isso. A prefeitura de Vitória disse que já se reuniu com a equipe da Santa Casa e vai estudar junto com o hospital a melhor disposição das calçadas para melhorar a acessibilidade dos pedestres na ladeira. Sobre os ambulantes, os fiscais vão ao local para orientar os trabalhadores para ficarem em locais onde não atrapalhem a passagem das pessoas. Mas o que está claro é que preciso realmente resolver a chegada dos cadeirantes até lá. Se o ônibus é grande para não chegar até lá, que coloque micro-ônibus ali na porta para que facilite o acesso. Ou que se alguns motoristas sobem, por que outros não sobem? Na verdade, já é até micro-ônibus, de repente uma perua, uma van ou algum outro carro menor que consiga ter um acesso mais facilitado aí. O que não pode é realmente esses pacientes enfrentarem essa dificuldade. Olha só, gente, agora a gente fala de mais um caso de maus tratos contra animal que terminou em cadeia. O dono de uma cadela da raça Pitbull foi preso em Fundão. O animal estava acorrentado, foi encontrado em péssimas condições, desnutrido, com fome e sede. A cadela da raça Pitbull foi resgatada em uma casa localizada em Praia Grande, Fundão. No vídeo gravado por um funcionário da CPI dos Animais da Assembleia Legislativa,
é possível ver que o animal está em condições insalubres, sem água limpa, sem comida e amarrado com risco de sofrer um enforcamento. A fiscalização chegou até a residência depois de receber uma denúncia com fotos mostrando a condição do animal. A cadela tem cerca de 2 anos de idade. O dono disse para a fiscalização que ela estava sendo usada para procriar. Ela teve filhotes há menos de 2 meses e toda a cria foi vendida por ele. O dono da casa onde a cadela estava foi preso em flagrante por maus tratos a animais. Casos assim, infelizmente, estão acontecendo com frequência aqui no estado. Na última semana, mostramos que um homem amarrou um cachorro no carro e arrastou o animal em alta velocidade pelas ruas de Jaguaré, no norte do estado. O bichinho não resistiu e morreu. Outro caso que repercutiu nas redes sociais foi o do funcionário de uma creche para cachorros. O próprio agressor gravou o vídeo maltratando o cãozinho da raça Pinche. Ficar latindo o dia inteiro mesmo, tô ficando doido. Ai, ficar latindo. A dona do bichinho tomou um susto quando viu as imagens. Isso não vai ficar assim, isso não se faz com uma pessoa, vai fazer isso com um cachorro que não sabe falar, que não sabe se comunicar, gente. Isso não é coisa de se fazer. Isso não é gente, ele é pior que um animal, ele é pior que um animal. Olha só, o dono da cadela já está no Centro de Detenção Provisória de Aracruz. O animal está sendo tratado numa clínica veterinária aqui de Vitória. Essa já é a 2ª prisão por maus tratos animais em menos de uma semana. O outro rapaz foi de Jaguaré, que amarrou um cachorro do carro e arrastou o cão pelas ruas da cidade até a morte. Vamos dar uma olhadinha no que é destaque no Jornal A Tribuna de Vamos. hoje. Olha, o jornal traz uma reportagem especial falando da produção de vacina da China, que vai começar a ser produzida esse mês no Brasil, lá no Butantã, em São Paulo. E festas em locais fechados, outra parte da matéria, espalham mais a Covid-19. A gente tem visto aí muitos casos esse fim de semana teve. É importante estar atento, tem especialista dando esse alerta aqui do jornal. Bastante atenção, né? E olha só, um Natal diferente no comércio. Neste ano, em diversos locais, não haverá a presença física do Papai Noel, Bruna. Oh, meu Deus. Mas o bom velhinho vai aparecer virtualmente. Moderno, boa notícia, né? Boa notícia. E olha, gente, antes de encerrarmos, a gente te lembra que hoje, olha só, circula junto com o Jornal A Tribuna o maior e melhor suplemento sobre educação do Estado. O tema é a educação no contexto do novo normal. Uma oportunidade para saber o que as instituições de ensino estão fazendo para enfrentar esta nova realidade e as providências para o retorno às aulas presenciais. Tá aí na tela, não deixe de conferir. Terça-feira, 20 de outubro, criança de 4 anos morre em incêndio na Praia do Canto. Bancos dizem a aposentados como pegar empréstimo com limite maior. Assaltantes fazem vítimas em 5 casas, igreja e ônibus. E no caderno especial, as escolas e a educação no novo normal. É ainda destaque no Jornal A Tribuna. Em AT2, a atriz Dig Dutra diz: não pode envelhecer por dentro. Vacina chinesa começa a ser produzida neste mês no Brasil. E em esportes, Galo perde e embola a disputa pela liderança. Agora sim, vamos falar sobre os números atualizados do coronavírus aqui no Espírito Santo. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.000 novos casos e 15 mortes. 763 pacientes receberam a confirmação de que estão curados. No total, são 145.415 casos confirmados. O número de curados chegou a 134.358. O estado já contabiliza 3.728 óbitos. E como a gente viu que foi destaque no Jornal A Tribuna de hoje, o governador do estado vai se reunir ainda hoje com o Ministério da Saúde para tratar da aquisição de vacinas contra a Covid-19. Governadores de outros estados também devem participar desta reunião. Renato Casagrande afirmou que irá recomendar ao governo federal a compra da vacina chinesa Coronavac, que será produzida no Brasil ainda esse mês. A vacina é apontada pelo Instituto Butantan, em São Paulo, como o imunizante mais seguro do mundo. E o TN1 volta já e traz novas informações sobre o incêndio em prédio que terminou na morte de um menino de 4 anos. A gente já volta, continue com a gente. A gente volta a falar do incêndio em um prédio na Praia do Canto, em Vitória. Um menino de 4 anos não resistiu à fumaça inalada e morreu.
As cenas são de desespero. Muitos moradores da região e vizinhos da família se mobilizaram para salvar as vítimas do incêndio. 6 pessoas estavam no apartamento que pegou fogo. Há suspeita de que as chamas teriam começado no quarto onde estava a criança que morreu. O menino foi socorrido. Equipes tentaram reanimá-lo por 2 horas, mas infelizmente não conseguiram. Hoje cedo, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estiveram no local do incêndio. O prédio que estava interditado foi liberado para o retorno dos moradores. Técnicos constataram que não houve comprometimento da estrutura do edifício. Olha, fica aí a nossa solidariedade à família que vive a dor da perda de uma criança, de um menino aí, de apenas 4 anos. Com certeza, toda a nossa solidariedade a todos os envolvidos nesses 2 casos muito tristes que nós mostramos hoje, esse menino de 4 anos e da menina Ágata também. Para você, uma boa tarde, até amanhã. Até amanhã.